Olá, espero que esteja tudo bem com você. E eu fico muito contente pelo canal J. Carlos de Andrade fazer parte da sua descoberta sobre a lei da atração e os princípios da ciência da mecânica quântica. Mas não é só isso. Quero agradecer pela paciência e generosidade de você se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like na publicação e também deixar correr os poucos anúncios que são veiculados pelo YouTube. É a lei da atração atuando para mim, para você e para os que a anunciam nesta plataforma. Vamos lá. Você vai gostar da obra O Jogo da Vida e Como Vencer esse Desafio, de Florence Scovel Shinn, que tem a tradução e a adaptação de Samuel de Castro, e a leitura é a Amadora de J. Carlos de Andrade para a publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Prefácio. O Jogo da Vida é um livro cheio de luz, princípios e palavras poderosas que servirão para orientar nossas vidas todos os dias. As regras são simples, mas os resultados são inspiradores e compensatórios. Eu sei disso, porque nos últimos 2 anos tenho seguido as verdades fundamentais preconizadas por Florence Scovel Shinn, e minha vida tem mudado, melhorado e, afinal, tem se tornado uma vida em que tem sido possível usufruir de forma ampla e graciosa de cada momento. Na verdade, o que eu gostaria mesmo era de poder esticar o tempo, a fim de permitir experimentar a alegria de ver essa mensagem florescer e frutificar ainda mais abundantemente, tanto para mim quanto para todos aqueles que eu tenho conhecido ao longo das magníficas veredas de minha vida. O meu primeiro encontro com este livro de maravilhosa sabedoria deu-se num momento em que meus problemas pareciam insuplantáveis e a vida uma tarefa muito difícil. Embora eu tivesse já conseguido algum sucesso para além daquilo que eu rotulava de felicidade, como modelo profissional e mais recentemente como escritora, a minha vida, tanto no aspecto pessoal como no profissional, era incompleta e desordenada. Em suma, eu estava infeliz e bastante confusa. Então, uma noite, uma vizinha e amiga apareceu para uma rápida visita, trazendo embaixo do braço uma cópia de O Jogo da Vida. Enquanto me entregava o livro, ela simplesmente sorriu e disse: "Tome, leia, isso funciona mesmo." Passei os dias seguintes a ler cuidadosamente cada palavra de cada capítulo. Foi como se eu tivesse acordado de um longo e desconfortável pesadelo. Ali estavam, diante de mim, os princípios simples e inspiradores
que fariam de minha vida uma bela experiência. Sem hesitar, eu comecei a aplicar as ideias certas e a eliminar completamente aquilo que havia se tornado um pensamento habitualmente errado de minha parte. Para todos nós, a palavra fé é uma palavra familiar e significativa, pois ela nos fornece a esperança de que a gente precisa quando a vida nos apresenta os diversos problemas. Contudo, somente depois que li O Jogo da Vida é que fui capaz de experimentar os efeitos verdadeiramente recompensadores de uma fé autêntica. Ele possibilitou-me confrontar bravamente a tudo o que eu temia, a tudo de que eu duvidava e a tudo que me parecia impossível. Os obstáculos que eu, inconscientemente, havia alimentado começaram a desmoronar-se e a perder sua importância. Ao aprender como deixar estar e permanecer invulnerável às situações desarmoniosas, dei-me conta de que me havia libertado de forças negativas e permitindo que somente um poder passasse a operar, o poder divino. Uma vez que o plano perfeito de Deus entrou em ação, os pensamentos destrutivos se desvaneceram, as oportunidades floresceram, o amor substituiu o medo e a vida tornou-se um acontecimento frutífero e compensador. Viver hoje num mundo de ansiedades, pressões e incertezas deixa pouco espaço à esperança de paz e felicidade para aqueles que laboriosamente empregam a limitada força humana. A batalha que travamos diariamente é cada vez mais árdua e o resultado final de nossos tenazes esforços mortais parece reduzir-se apenas à derrota e à frustração. Suplantar nossos problemas, sejam eles de ordem financeira ou de saúde, dificuldades pessoais ou conjugais, a falta de emprego ou a baixa autoestima, podem ser resolvidos desde que as regras do mais importante jogo de que alguém irá participar, o jogo da vida, sejam aprendidas e aplicadas. Essas regras simples constituem-se de fé inabalável, não resistência e amor. Florence Scovel Shinn, abençoada palestrante e metafísica, ajudou a milhares de pessoas a resolver problemas e a curarem as suas mentes e corpos através de seus ensinamentos e escritos. Como aconteceu com outras grandes obras imortais, a mensagem de O Jogo da Vida permanece eternamente ativa e oportuna. Ela permanece plena de frescor e inspiração inalterada e pura.
As palavras estão prontas para livrar cada pessoa de toda e qualquer dificuldade que pareça inamovível em suas vidas. Por entender que este livro, de profunda e significativa mensagem, produziu um impacto imediato e positivo em minha vida, é que eu senti que a sua riqueza deveria ser disponibilizada a milhões de outras pessoas que dele precisassem. O caminho perfeito para sua ampla distribuição foi aberto quando eu sugeri a meu editor, Norman Monat, presidente da biblioteca Cornerstone, que fosse reeditado O Jogo da Vida. Apenas com uma leitura, ele também reconheceu o poder e a perfeição da mensagem que este livro traz. Sou profundamente grata a ele por ter me permitido servir como um minúsculo elo entre aquilo que o homem acredita que devia aceitar como um destino fútil e aquilo que constitui uma suprema existência cotidiana plena de fé. Carolyn Kenmore. O jogo. A maioria das pessoas considera a vida uma batalha, mas a vida não é uma batalha, é um jogo. Entretanto, ela é um jogo, um desafio que não se pode vencer com sucesso sem o conhecimento da lei espiritual. E o Novo e Velho Testamentos nos fornecem as regras do jogo com maravilhosa clareza. Jesus Cristo ensinou que a vida era um grande jogo de dar e receber. Aspas. O que quer que o homem semeie, assim colherá. Fecha aspas. Isso significa que tudo que o homem produz em palavras ou fatos retornará para si. O que ele doar retornará para si. Se o homem semear o rancor, colherá rancor. Se semear amor, receberá amor. Se fizer críticas, receberá críticas. Se mentir, alguém lhe mentirá. Se enganar, será enganado. Aprendemos também que a faculdade da imaginação desempenha papel principal no jogo da vida. Aspas. Cuidai do vosso coração e da imaginação com total diligência, pois deles emanam os frutos da vida. Fecha aspas. Isso significa que aquilo que o homem imagina, mais cedo ou mais tarde, refletirá em suas ações. Conheci um homem que temia uma certa doença. Era uma doença muito rara e difícil de pegar, mas ele a imaginava continuamente e lia sobre ela até que ela se manifestou em seu corpo e ele veio a falecer vítima de uma imaginação distorcida. Assim vemos
que para jogar com sucesso o jogo da vida, devemos treinar a faculdade de imaginar. Uma pessoa cuja faculdade imaginativa é treinada para pensar somente no bem, trará para sua vida todo o desejo sadio de seu coração. Saúde, riqueza, amor, amigos, perfeita autoexpressão, seus ideais mais elevados, enfim. A imaginação já foi chamada de as tesouras da mente, e ela está sempre a cortar, recortar, dia a dia, as imagens que o homem enxerga lá. E mais cedo ou mais tarde, ele encontra as suas próprias criações em seu mundo exterior. Para treinar a imaginação com sucesso, o homem deve entender os milagres de sua mente. Os gregos diziam: conhece-te a ti mesmo. A mente subdivide-se em 3 departamentos: a subconsciência, a consciência e a supraconsciência. A subconsciência é simplesmente força sem direção. É como o vapor ou a eletricidade, e ele faz o que é levado a fazer. Não possui o poder da indução. Aquilo que a pessoa sente profundamente ou imagina com clareza impressiona o subconsciente e é exteriorizada nos mínimos detalhes. Por exemplo, uma mulher que conheci gostava sempre de se fingir de viúva. Quando criança, vestia-se com roupas pretas e usava um longo véu negro, e as pessoas a achavam muito inteligente e divertida. Então, ela cresceu e casou-se com um homem por quem estava muito apaixonada. Não tardou muito e ele veio a falecer, e ela passou a se vestir de preto e usar um véu negro por muitos anos. A imagem dela como uma viúva ficara impregnada em seu subconsciente e, no devido tempo, exteriorizou-se, a despeito do caos que se criou. Por sua vez, a consciência tem sido chamada de mente carnal ou mortal. É a mente humana que vê a vida como ela parece ser. Ela vê a morte, o desastre, a doença, a pobreza e a limitação de todo tipo, e impressiona isso sobre a subconsciência. E, finalmente, a supraconsciência é o Espírito Divino dentro de cada ser humano e é o reino das ideias perfeitas. Nela se encontra o perfeito padrão de que falou o filósofo Platão, o desígnio divino. Pois para cada pessoa existe um desígnio
divino. Aspas. Existe um espaço em que você deve ocupar e que ninguém mais pode ocupar. Algo que você tem que fazer e que ninguém mais pode fazer. Fecha aspas. Existe uma imagem perfeita disso na mente supraconsciente. Em geral, ela perpassa a consciência como uma luz intermitente, como se fosse um ideal inatingível, algo bom demais para ser verdade. Na realidade, trata-se do verdadeiro destino ou predestinação do homem iluminado para si a partir da infinita inteligência que se encontra dentro de si mesmo. Muitas pessoas, contudo, ignoram seu verdadeiro destino e continuam a lutar por coisas e situações que não pertencem a elas e que somente lhe trariam fracasso e insatisfação se atingidas. Por exemplo, certo dia, uma mulher veio a mim e pediu-me que pronunciasse, dissesse a palavra certa para que ela pudesse casar-se com um certo homem por quem ela estava muitíssimo apaixonada. Ela o chamava de A.B. Eu respondi que isso seria violação da lei espiritual, mas que eu diria a palavra correta para que lhe viesse o homem certo, a escolha divina, o homem que pertenceria a ela por direito divino. E acrescentei: se A.B. for o homem certo, você não poderá perdê-lo, e se não o for, você encontrará um equivalente a ele. Ela via A.B. com frequência, mas a amizade entre os dois não prosperava. Uma noite ela ligou e me disse: sabe que, na semana que passou, A.B. nunca fora tão maravilhoso para mim? Eu respondi: talvez seja porque ele não tenha sido a escolha divina. Talvez um outro homem venha a ser o correto. Logo depois disso, ela encontrou um outro homem que se apaixonou por ela imediatamente e disse que ela era o seu ideal de mulher. De fato, ele disse todas as coisas que ela sempre desejara que A.B. dissesse para ela. Aspas. Foi absolutamente estranho, observou ela. Logo, ela reordenou todo o seu amor e perdeu todo o interesse por A.B. Isso demonstra a lei da substituição. Uma ideia correta substituiu uma errada, portanto, sem implicar nenhuma perda nem sacrifício. Jesus Cristo disse: primeiro, buscai o reino de Deus em sua retidão, e todas essas coisas ser-vos-ão acrescentadas. E disse ainda que o reino está dentro
do próprio homem. Jesus Cristo ensinou que as palavras do homem desempenham um papel principal no jogo da vida. Aspas. Pelas vossas palavras sereis justificados, e também por elas sereis condenados. Fecha aspas. Muitas pessoas têm conhecido a desgraça em suas vidas por meio de palavras ociosas. Por exemplo, certa vez, uma mulher perguntou-me por que motivo sua vida havia se transformado em pobreza e limitações. Antes, ela tinha uma casa, estava sempre rodeada de coisas belas, tinha muito dinheiro. Descobriu-se que ela andava sempre fatigada com a arrumação de sua casa e que dizia repetidas vezes: estou farta e cansada dessas coisas. Quem me dera morar num barraco? E acrescentava: hoje estou a viver em um barraco. Pelas suas palavras, ela acabou mesmo indo viver em um barraco. A mente subconsciente não possui nenhum senso de humor e as pessoas frequentemente brincam e acabam passando por experiências infelizes. Outro exemplo. Uma mulher que possuía muito dinheiro continuamente brincava no sentido de preparar-se para uma casa de pobreza. Em poucos anos, ela quase já não possuía nada, em função de ter impressionado seu subconsciente com uma imagem de falta e limitação. Felizmente, a lei também funciona para ambos os lados e uma situação de falta pode transformar-se numa de plenitude. Uma mulher chegou para mim num dia quente de verão para um tratamento de prosperidade. Ela se encontrava exausta, deprimida, desanimada. Disse que somente possuía $8 neste mundo. Então eu lhe disse: bem, vamos abençoar os seus $8 para multiplicá-los, assim como Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, pois ele nos ensinou que todo homem tinha o poder de abençoar e de multiplicar, o de curar e o de prosperar. E então ela perguntou-me: o que devo fazer agora? Eu respondi: siga a sua intuição. Você tem uma ideia, uma dica, vontade de fazer alguma coisa ou de ir a algum lugar? Isso é intuição. E intuição quer dizer aprender com o que vem de dentro. Ela é o guia infalível do homem, e tratarei mais profundamente de suas leis em capítulo posterior. A mulher respondeu-me: eu não sei, parece que tenho vontade de ir para casa, mas só tenho dinheiro que chega para a passagem.
Sua casa ficava numa cidade distante e era uma casinha pobre e limitada. A mente racional ou intelecto teria dito: fique em Nova York, arrume um trabalho e faça algum dinheiro. Mas eu lhe disse: então vá para casa, jamais contrarie a sua intuição. E pronunciei as seguintes palavras para ela. Aspas. Infinito Espírito, abre as portas para que haja grande abundância na casa dessa mulher. Que ela seja um imã irresistível para tudo aquilo que a ela pertença por direito divino. Fecha aspas. Instruí a ela também que repetisse isso continuamente. E então ela partiu imediatamente para sua casa. Ao visitar uma amiga certo dia, ela se encontrou com um velho amigo de sua família. Através daquele amigo, ela conseguiu obter milhares de dólares de uma forma miraculosíssima. Ela tem repetido para mim sempre, aspas, conte para as pessoas sobre a mulher que apareceu para você com apenas $8 e uma ideia na cabeça. Fecha aspas. Existe sempre plenitude nas veredas do homem, mas esta somente pode vir à tona, ou seja, manifestar-se através do desejo, da fé e da palavra dita. Jesus Cristo deixou bem claro que o homem deve dar o primeiro passo. Aspas. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Está escrito que, aspas, conforme as obras de vossas mãos, comandais-me. Fecha aspas. A infinita inteligência, Deus, está sempre pronto para atender às menores ou maiores exigências do homem. Todo desejo, manifestado ou não, constitui uma exigência, uma demanda. Sempre ficamos abismados ao ver um desejo subitamente realizado. Por exemplo, numa dada Páscoa, ao ver muitas belas rosas nas janelas de uma floricultura, eu desejei receber uma e por um instante a vi mentalmente sendo carregada pela porta adentro. Veio a Páscoa e com ela uma bela roseira. Eu agradeci à minha amiga no dia seguinte e disse que era exatamente o que eu havia desejado. Ela me respondeu: eu não te enviei uma roseira, enviei-te lírios. De fato, o que houve é que o vendedor havia misturado os pedidos e acabou me enviando rosas, simplesmente porque eu havia colocado a lei
em prática e eu tinha que ter rosas. Nada pode interpor-se entre o homem e os seus mais elevados ideais, bem como todo desejo vindo de seu coração, senão somente a dúvida e o medo. Quando o homem pode desejar sem se preocupar, cada desejo será instantaneamente realizado. Explicarei mais completamente em outro capítulo a razão científica disso e sobre como o medo deve ser apagado da consciência. Ele é o único inimigo do homem. Medo da falta, medo do fracasso, medo da doença, medo da perda e uma sensação de insegurança sobre algum plano. Jesus Cristo disse, aspas, "Por que temeis, ó homens de pouca fé?" Dessa forma, vemos que podemos substituir o medo pela fé, pois o medo é apenas a fé invertida. Ele é a fé no mal em vez de no bem. O objeto do jogo da vida é o de ver claramente o próprio bem e de apagar da mente todas as imagens do mal. Isto deve ser feito impressionando-se o subconsciente com a realização do bem. Um homem muito brilhante que conseguiu grande sucesso disse-me que havia apagado todo o medo da sua consciência ao ler um aviso pendurado numa sala. Ele viu impresso em letras grandes a seguinte declaração, aspas, "Por que preocupar-se? Isso provavelmente nunca acontecerá." Fecha aspas. Essas palavras ficaram estampadas indelevelmente em seu subconsciente e ele agora tem a firme convicção de que somente o bem pode entrar em sua vida. Portanto, somente o bem pode manifestar-se. O próximo capítulo tratará dos diferentes métodos de impressionar o subconsciente. Ele é nosso fiel escravo, mas é preciso ser cuidadoso e dar-lhe somente as ordens certas. O homem tem sempre um silencioso ouvinte ao seu lado, sua mente subconsciente. Cada pensamento, cada palavra fica impressa no subconsciente e é realizada com assustadora perfeição. É como um cantor que se esmera por registrar seus melhores acordes e agudos sobre a sensível superfície de um disco fonográfico. Cada nota e tom de voz do cantor são registrados. Se ele tossir ou ficar hesitante, será igualmente registrado. Então, vamos quebrar todos os discos velhos e mal gravados de nosso subconsciente
os registros de nossas vidas que não desejamos manter e produzir outros discos novos e belos. Pronuncie essas palavras alto, com força e convicção. Aspas. Eu, agora, vou esmagar e demolir, por minha palavra expressa, todos os falsos registros de meu subconsciente. Retornam agora para o pó de sua insignificância, pois eles vieram de meus próprios pensamentos vãos. Eu faço agora meus registros perfeitos através do Cristo que está dentro de mim. Os registros da saúde, da riqueza, do amor e da perfeita autoexpressão. Fecha aspas. Esse é o tabuleiro da vida, o jogo completado. Nos capítulos seguintes, trata-se de como o homem pode mudar as suas condições através da mudança de suas expressões. Qualquer homem que não conhecer o poder da palavra estará atrasado no tempo. Aspas. A vida e a morte estão contidas no poder da palavra. Fecha aspas. A lei da prosperidade. Aspas. E o Todo-Poderoso será a tua defesa, e tu terás prata em plenitude. Fecha aspas. Uma das maiores mensagens deixadas ao homem através das Escrituras é a de que Deus é a provisão do homem e que o homem pode abrir mão, através de sua palavra expressa, de tudo que a ele pertença por direito divino. Contudo, o homem deve possuir uma perfeita fé na sua palavra expressa. Isaías disse, aspas, a minha palavra não retornará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual foi expressa. Fecha aspas. Sabemos agora que palavras e pensamentos constituem uma tremenda força vibratória, a qual sempre está a moldar o corpo e as ações do homem. Uma mulher me procurou em grande aflição e disse que estava para ser processada no dia 15 do mês por uma questão de $3.000. E ela não sabia como obter o dinheiro e estava assim, desesperada. Eu lhe disse que Deus era a sua provisão e que existe uma oferta para cada demanda. Então, eu disse a palavra. Dei graças porque a mulher recebeu os $3.000 na hora certa e da maneira certa. Disse a ela que tivesse perfeita fé e que praticasse a sua perfeita fé. Chegou o dia 15, mas nenhum dinheiro havia se materializado.
Ela me chamou pelo telefone e perguntou o que ela deveria fazer. Eu respondi: hoje é sábado, então eles não vão processá-la hoje. O seu papel é fingir-se de rica, mostrando assim fé perfeita de que você terá o dinheiro na segunda-feira. Fecha aspas. Ela pediu-me que almoçasse com ela para manter-lhe o ânimo. Ao fazer-lhe companhia em um restaurante, eu lhe disse: não é hora de economizar. Peça um almoço generoso. Haja como se você já tivesse recebido os $3.000. Aspas. Tudo aquilo que pedires em oração, crendo, ser-lhe-á dada. Fecha aspas. Você deve pedir agindo como se já o tivesse recebido. Fecha aspas. Na manhã seguinte, ela me telefonou, pedindo que eu lhe fizesse companhia durante aquele dia. Eu disse: não, você já tem a proteção divina e Deus pode tardar, mas nunca falha. À noitinha, ligou-me novamente e, com grande empolgação, disse-me: minha querida, aconteceu um milagre. Eu estava sentada em meu quarto esta manhã, quando a campainha da porta soou. Eu disse à empregada: não deixe ninguém entrar. A empregada, contudo, olhou para fora e disse: é o seu primo de barba branca e comprida. Então eu disse: chame-o de volta. Eu gostaria de falar com ele. Ele estava para virar a esquina quando ouviu a voz da empregada e regressou. Ele conversou por cerca de 1 hora e, quando já estava para sair, disse-me: a propósito, como andam as finanças? Contei-lhe que precisava e por que precisava do dinheiro, e ele me disse: ora, minha querida, eu vou dar-lhe $3.000 no dia 1º do mês. Fecha aspas. Eu não quis contar-lhe que eu estava para ser processada. Que devia fazer? Só teria o dinheiro no 1º do mês, mas precisava dele para o dia seguinte. Vou continuar tentando, pensei. E então eu disse: o Espírito Santo nunca tarda demais. Eu darei graças por ela ter recebido o dinheiro no plano invisível e que o dinheiro seja manifestado a tempo. Fecha aspas. Na manhã seguinte, o primo dela ligou e disse: vem para o meu escritório esta manhã e eu te darei o dinheiro. Fecha aspas. Naquela tarde mesmo, ela já tinha em sua conta bancária os $3.000 creditados e preencheu os cheques tão rapidamente quanto a sua empolgação permitiu. Se alguém pede para ter sucesso e se prepara para o fracasso,
essa pessoa vai obter a situação para a qual se preparou. Por exemplo, um homem procurou-me para pedir uma palavra a favor de que pudesse saldar uma certa dívida. Descobri que ele passava todo o tempo planejando o que iria fazer para o seu credor quando não pagava a sua dívida, neutralizando assim as minhas palavras. Ele deveria ter-se visto na condição de pagador da dívida. Temos uma maravilhosa ilustração disto na Bíblia, referente aos 3 reis que se encontravam no deserto sem água para seus homens e cavalos. Eles consultaram o profeta Elias, que deu-lhes essa espantosa mensagem. Aspas. Assim diz o Senhor: vós não vereis o vento, nem vereis a chuva. Contudo, podeis cavar todos os poços que for possível nesse vale. Fecha aspas. O homem deve preparar-se para aquilo que pediu, mesmo que não haja o mais ínfimo sinal de que isso possa vir a acontecer. Por exemplo, uma mulher deparou-se com a necessidade de procurar um apartamento durante um ano em que havia grande falta de apartamentos em Nova York. Era quase impossível encontrar um, e seus amigos, com pena dela, disseram: não é assim tão mal. Você terá que guardar sua mobília e viver num hotel. Fecha aspas. Ela replicou: vocês não precisam sentir pena de mim. Eu sou o super-homem e eu vou conseguir arranjar um apartamento. Fecha aspas. Então, ela pronunciou as seguintes palavras: Infinito Espírito, abre as portas para que eu encontre o apartamento certo. Fecha aspas. Ela tinha consciência de que havia uma oferta para cada demanda e de que ela estava incondicionalmente trabalhando no plano espiritual e que aquele que está com Deus constitui maioria. Ela até havia pensado em comprar novos cobertores quando o tentador, o pensamento ou raciocínio contraditório lhe sugeriu: não compre os cobertores, porque talvez, afinal, não conseguirá um apartamento e não poderá utilizá-los. Fecha aspas. Ao que ela prontamente respondeu a si mesma: cavarei os meus poços, comprando os cobertores. Fecha aspas. Daí, pois, ela preparou-se para o apartamento. Agiu como se já o tivesse conseguido. E assim, ela acabou encontrando, de maneira miraculosa, um apartamento que lhe foi concedido, muito embora houvesse mais de 200 outras pessoas também interessadas nele. Os cobertores
foram uma demonstração de ativa fé. Desnecessário lembrar aqui que aqueles poços que os reis cavaram no deserto encheram-se até transbordar. Leia-se segundo Reis. Chegar ao âmago espiritual das coisas não é tarefa fácil para uma pessoa comum. Os pensamentos contraditórios de dúvida e medo surgem do subconsciente. Eles constituem um exército dos alienígenas que se deve pôr em fuga. Isso explica por que, frequentemente, fica muito mais escuro antes do alvorecer. Uma grande demonstração ou revelação é geralmente precedida de pensamentos tormentosos. Ao fazer-se uma declaração de elevada verdade espiritual, desafia-se a todas as crenças no subconsciente e um erro é exposto para que se seja extirpado. Este é o momento em que a pessoa precisa fazer suas afirmações de verdade, repetidas vezes, e regozijar-se e dar graças pelo que já tenha recebido. Antes que chames, dar-te-ei a resposta. Isto significa que cada dádiva perfeita é boa, corresponde à espera do homem pelo seu reconhecimento. O homem só pode receber aquilo pelo que ele se reconhece um recebedor ou merecedor. Os filhos de Israel aprenderam que eles poderiam possuir toda a terra que sua vista pudesse alcançar. Isto se aplica verdadeiramente a cada homem. Ele só possui a terra que está dentro da capacidade de sua própria visão. Cada grande obra, cada grande realização tem se manifestado àquele que se mantém fiel à sua visão e, frequentemente, pouco antes de uma grande realização, vem um aparente fracasso e desânimo. Os filhos de Israel, ao atingirem a terra prometida, ficaram temerosos de nela entrar, pois diziam que era cheia de gigantes que os faziam sentir-se como gafanhotos. Aspas. E lá víamos os gigantes, enquanto que a nossos olhos éramos como gafanhotos. Fecha aspas. Essa parece ser a experiência de cada ser humano. Entretanto, aquele que conhece a lei espiritual não se deixa perturbar pelas aparências e regozija-se, mesmo quando ainda esteja em cativeiro. Aspas. Quer dizer, mantém-se fiel à sua própria visão e dá graças quando é chegado o fim, porquanto é uma graça que ele recebeu.
Jesus Cristo deu-nos um maravilhoso exemplo disto. Ele disse a seus discípulos: Não digais vós que ainda faltam 4 meses para a colheita chegar? Digo-vos, pois, estai alerta, erguei os olhos e vede os campos, pois estão já maduros e prontos para serem colhidos. Fecha aspas. A visão de Cristo penetrou o mundo da matéria e ele viu claramente o 4º mundo dimensional, as coisas como realmente são, perfeitas e completas na mente divina. De maneira que o homem precisa sempre manter a sua visão até o fim de sua jornada e pedir e agradecer pela manifestação daquilo que já recebeu. Pode ser sua perfeita saúde, amor, suprimento, recursos, autoestima, lar, amizades, profissão, sucesso e tudo mais. São todas ideias acabadas e perfeitas registradas na mente divina, a própria supraconsciência do homem, e devem vir através dele, não para ele. Por exemplo, um homem pediu-me alguns tratamentos para que tivesse sucesso. Era imperativo que ele levantasse, dentro de certo limite de tempo, $50.000 para o seu negócio. O tempo já estava quase esgotado quando ele buscou-me, desesperado. Ninguém queria investir em sua empresa e o banco havia-se negado categoricamente a dar-lhe um empréstimo. Respondi: Suponho que você tenha perdido a calma lá no campo e, portanto, também a sua força. Você pode controlar qualquer situação se primeiro controlar-se a si próprio. Retorne ao banco, acrescentei, e vou fazer-lhe uma oração. Minha oração foi assim: você está identificado em amor com o espírito de todos ligados àquele banco. Deixe que a ideia divina se manifeste nessa situação. Ao que ele me respondeu: Mulher, a senhora está a falar de uma impossibilidade. Amanhã é sábado. O banco fecha hoje às 12 e o comboio não me deixará lá a tempo e o prazo que tenho termina amanhã e, de qualquer forma, eles não farão isso. É tarde demais. Fecha aspas. Eu respondi: Deus não precisa de tempo e, além disso, ele nunca chega tarde demais. Com ele, todas as coisas são possíveis. E eu disse mais: eu não conheço nada de negócios, mas sei de tudo a respeito de Deus. Ele replicou: tudo isso
parece muito bonito quando fico aqui sentado a ouvir a senhora dizer, mas quando saio, tudo é terrível. Ele morava numa cidade distante e passei uma semana sem saber mais dele. E então recebi uma carta. Eu li. A senhora tinha razão. Consegui levantar o dinheiro e jamais duvidarei de toda a verdade sobre a qual me contou. Fecha aspas. Ao avistá-lo algumas semanas depois, eu disse-lhe: o que aconteceu? Evidentemente que o senhor tinha bastante tempo, afinal. Ele replicou: o meu comboio atrasou e eu cheguei lá, faltando apenas 1/4 para as 12 horas. Entrei no banco silenciosamente e disse: vim para o empréstimo. E eles me concederam sem nenhum questionamento. Eram os últimos 15 minutos do prazo concedido a ele, e o infinito Espírito não tardou mais. Naquele instante, o homem nunca poderia ter estado sozinho. Ele precisava que alguém o ajudasse a manter-se fiel à sua visão. Isto é o que uma pessoa pode fazer por uma outra. Jesus Cristo sabia dessa verdade quando ele disse: se entre dois na terra houver concordância de possuir algo que possam precisar, ser-vos-á dado por meu Pai que está no céu. Fecha aspas. A pessoa normalmente fica muito ligada às suas próprias ações e torna-se temerosa e cheia de dúvidas. O amigo ou aquele que cura vê claramente o sucesso, a saúde ou a prosperidade e nunca se afasta desta visão, pois ele não está tão perto, não está envolvido na situação. É muito mais fácil revelar-se para uma outra pessoa do que para si mesmo. Então, a pessoa nunca deve hesitar-se em pedir socorro caso se veja numa situação de desequilíbrio. Certa vez, um exímio observador da vida disse: nenhum homem irá falhar se uma pessoa o vir como alguém bem-sucedido. Fecha aspas. Tal é o poder da visão, e muitos grandes homens já deveram o seu sucesso à sua esposa, ou a uma irmã, ou a uma amiga que acreditaram nele e se mantiveram fiéis à imagem que tinham dele como de um padrão perfeito. Caros amigos inscritos no canal, este é o término desta parte de O Jogo da Vida. Aguarde para breve a continuidade desta leitura. Obrigado por se inscrever no canal, deixar seu comentário e like na publicação em apoio. Até breve.